pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Chaves, sou um dos colaboradores do Econature e esse é o Giro da Semana número 24. Hoje eu estou aqui com o Gabriel e com o William, outros dois parceiros aqui no projeto, para a gente comentar algumas notícias que saíram na semana passada relacionadas ao IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, né? Notícias relevantes para o meio ambiente foram bem noticiadas, então a gente achou que seria bacana pegar esse giro da semana e juntar os três para conversar sobre os principais pontos relacionados ao relatório que saiu na última semana. Mas antes da gente começar, né, para quem não lembra, para quem está aqui pela primeira vez, o Giro da Semana, ele é um quadro exclusivo aqui do podcast Econature, onde a gente faz exatamente isso, comenta algumas notícias relevantes sobre o meio ambiente que saíram na semana anterior. E antes de começar também, pessoal, só para lembrar vocês, não esqueçam da nossa campanha lá no Padrim. Se você gosta dos nossos conteúdos, quer ajudar a gente, é só entrar no Padrim lá e ajudar a gente financeiramente. Aí você pode escolher qualquer categoria de apadrinhamento, tem categoria para todos valores monetários possíveis, né? Você pode ajudar com quanto você puder, desde R$1 até o máximo que você conseguir. E aí você tem lá as suas bonificações. É só entrar no link do Padrim do Econature, tá no site do Econature que a gente lançou também na semana anterior, e lá você consegue ajudar a gente. E se você não consegue ajudar pelo Padrim, você pode ajudar com doações pontuais através do nosso Pix ou do nosso PicPay, ou simplesmente curtindo, comentando e divulgando os nossos conteúdos. Basicamente, assim, você já ajuda bastante a gente a atingir mais pessoas e, consequentemente, melhorar o nosso conteúdo. Então, antes de começar, passar a palavra para o Gabriel e para o William, para eles se apresentarem aí, darem um bom dia, boa noite, boa tarde deles, e a gente começar o nosso Giro da Semana número 24. Olá, pessoal. Dependendo do horário que está assistindo aí, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o William Gebin, sou biólogo, também sou técnico ambiental e colaborador do Econature faz alguns meses aí, quase um ano, e estou aqui para colaborar aí com os comentários sobre as notícias, nessa edição especialmente sobre o que saiu aí no relatório do IPCC, nesse mês de agosto de 2021. Olá pessoal, aqui é o Gabriel, um dos colaboradores do Econature, então vamos aí para mais uma edição do Giro da Semana, dessa vez falando do relatório do IPCC. Aí só destacar uma coisa, pessoal, que a gente vai falar de várias notícias aqui relacionadas a esse tema, né? A gente não vai ficar entrando em detalhes de cada notícia, então a gente vai deixar tudo aqui na descrição do podcast ou no YouTube, vai ficar tudo aí, e quem quiser dá uma lida aqui nas referências, depois confere cada detalhe do que a gente estiver falando. Então é isso, pessoal, bora começar então. Maravilha, pessoal. Então hoje, como o Gabriel mencionou, né, a gente não vai ficar falando de notícias específicas, entrando em detalhes de cada uma das notícias. A gente separou algumas notícias que vão estar na descrição e a gente vai fazer um pouco dividido em quadros, assim, o Econature, o Giro da Semana hoje. A gente vai falar, primeiro, o que é o IPCC, o que é esse relatório. Depois a gente vai falar um pouco das implicações biológicas, dos impactos ambientais, socioeconômicos, vai falar bastante sobre algumas conclusões que esse relatório chega. E começando, então, eu vou dar abertura falando o que é o IPCC, pessoal. O IPCC, que é o painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas, ele é uma entidade que foi criada lá em 1988, pela Organização Meteorológica Mundial em conjunto com o PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. E, inicialmente, o papel deles era revisar a produção científica mundial, a fim de fornecer uma visão clara do conhecimento da ciência sobre o aquecimento global e as mudanças climáticas. E, obviamente, né, os potenciais impactos ambientais e socioeconômicos. Já hoje, o IPCC ele define o seu papel como sendo avaliar as informações científicas, técnicas e socioeconômicas relevantes para compreender os riscos que estão associados a essas mudanças climáticas, os possíveis impactos, e também propor opções de mitigação e adaptação a essas mudanças, para que a gente não acabe sofrendo tanto com todos esses impactos, com todos esses problemas relacionados às mudanças climáticas e ao efeito estufa. Basicamente, essa entidade ela é formada por vários países, ela tem presidente, vice-presidente, eles formam um gabinete separados para discutir cada uma das situações, cada um dos relatórios, cada
especificações regionais, né? Então, são muitos países, são 195 países membros, incluindo o Brasil. O Brasil é um dos países membros do IPCC. Então, hoje, o IPCC ele trabalha basicamente com 3 grupos diferentes de trabalho. Eles têm 3 diferentes maneiras de atuar, né? A primeira é o pessoal que faz a tal da revisão científica, que vai, basicamente, ver o que está acontecendo no mundo através da ciência. Eles vão olhar o que a ciência está produzindo, sobre mudanças climáticas, estudos paleoclimáticos, processos biogeoquímicos e também fazer a modelagem, fazer então projeções desses impactos no meio ambiente. O segundo grupo ele já vai atuar mais na questão dos impactos socioeconômicos e também, obviamente, um pouco dos impactos naturais dessas mudanças climáticas, mas o foco é principalmente no impacto socioeconômico. Como que isso está afetando a gente? De maneira positiva ou negativa? Obviamente, muito mais impactos negativos, mas basicamente assim. E o terceiro grupo já é o grupo que vai propor medidas de mitigação, ou seja, vai propor como a gente pode diminuir esses impactos das mudanças climáticas, do efeito estufa, entre outras coisas. Então, a gente muda um pouco, né, daquela ideia só de uma revisão científica para entender o que está acontecendo, para também tentar fornecer soluções. E é esse que é o novo papel do IPCC. E apesar dele ter uma base lá em Genebra, como eu falei, né, ele é uma rede descentralizada, pessoal. Como ele envolve 195 países e uma revisão científica muito abrangente, a gente precisa ter uma revisão de vários tópicos científicos, várias produções científicas que foram produzidas em cada canto do mundo. Ele acaba por ser uma rede descentralizada de cientistas voluntários. Então tem muita gente atuando no IPCC para conseguir que a gente forneça relatórios cada vez mais completos sobre esse impacto ambiental que tem acontecido, né, que é as mudanças climáticas. E em relação ao que aconteceu recentemente, né, a gente teve no dia 9 de agosto, na semana retrasada, se eu não me engano, hoje é dia 20, então exatamente, na semana passada, na segunda-feira da semana passada, não na semana retrasada, a gente teve a 54ª sessão do IPCC, onde eles aprovaram o último relatório do grupo de trabalho 1, ou seja, aquele grupo de trabalho que faz a revisão científica. Esse relatório foi finalizado e aprovado por 234 autores e pelos 195 governos. Então, ele acaba por ser a maior atualização do estado de conhecimento sobre a ciência climática no mundo atualmente. E tem algumas particularidades muito bacanas nesse relatório novo. Algumas que a gente vai comentar mais para o fundo, mas uma que a gente estava até conversando nessa semana no Bate-Papo Econatura, e para quem acompanhou, né, que foi com o Júlio Chiqueto e a Natasha Murgo, onde a gente falou sobre poluição atmosférica, é que nesse relatório novo, as modelagens que foram feitas para gerar essas projeções de impactos ambientais, né, associados às mudanças climáticas, elas tiveram uma abrangência muito mais bacana. Elas têm a modelagem global, né, para a gente entender o impacto a nível global, mas tiveram modelagens regionais mais específicas. Então, aumentou muito mais a regionalidade, para a gente entender como que as mudanças climáticas estão afetando cada canto do mundo de maneira isolada e não só de maneira geral, não só de maneira global. Então, um relatório muito mais bacana, muito mais completo. Como eu disse, é o maior relatório que eles já produziram e é a maior atualização de todo o estado de conhecimento sobre a ciência climática que a gente tem desde 1988, né? E desde muito antes, na verdade. Mas então é um trabalho muito legal mesmo que a gente vai comentar aqui hoje. E aí já expliquei, né, o que é o IPCC e o que é esse relatório, basicamente assim por cima. Se vocês tiverem mais curiosidades é só entrar nos links que vão estar aqui na descrição. E agora então eu vou passar para o William, que vai vir trazendo um pouco mais do aspecto biológico, ecológico, né, dos impactos desse relatório, o que ele traz de bacana sobre essa área, né, de atuação. Então vamos lá, pessoal, tentar fazer um resumo para ficar compreensível. A gente leu bastante coisa desse relatório, o relatório foi bem grande, não sei quantas páginas ele tem no total, né? Tinha, sei lá, não sei se passou de 1000, mas tinha bastante página.
que nem o Antônio falou, esse primeiro grupo de trabalho do IPCC tinha 234 cientistas, né, autores trabalhando nisso. Eles revisaram mais de 14 mil artigos científicos que foram publicados na última década aí, e também 195 governos. Então tem bastante coisa nesse relatório. E ressaltando aquilo que o Antônio falou, essa primeira parte foi só um panorama geral do que a ciência já sabe o que está acontecendo no planeta. E tem algumas projeções do que pode acontecer daqui para frente também, vendo vários cenários aí. Tipo, se nada mudar, o que pode acontecer? Se a gente mudar um pouquinho, o que pode acontecer? Se a gente mudar bastante, o que pode acontecer? Foram esses cenários que esse grupo enorme de cientistas aí relatou nesse trabalho. E o relatório ele é dividido em vários capítulos, né? Então, um deles trata sobre o aumento do nível dos oceanos e o derretimento das calotas polares. Outro deles trata sobre as mudanças de temperatura a nível global e a nível regional. Então, para cada região do planeta, as populações vão sentir essas mudanças de forma diferente, né? Tipo, para nós aqui no Brasil vai ser de um jeito, para quem mora nos Estados Unidos vai ser de outro, para quem mora na Europa vai ser de outro jeito, na África, enfim. Depende do lugar do planeta que você está. Você vai sentir essas mudanças de algum jeito específico para a sua região. E tem uma específica aqui que eu achei interessante também, falando especificamente do Brasil. Aquilo que o Antônio falou, que o Brasil faz parte desse painel, né? O governo brasileiro tem representantes no IPCC e tem bastante cientista brasileiro que participou desse grupo de 234 aí. Inclusive, alguns pesquisadores brasileiros foram chefes de capítulo, né? Eles foram os autores líderes aí que coordenaram o estudo de um capítulo específico. E aí, obviamente, nesse capítulo específico do Brasil, como que o Brasil vai sentir essas mudanças, obviamente tinha pesquisadores brasileiros lá. Mas eu queria começar com uma notícia que saiu num site que chama Ecodebate, é um blog, eles pegaram as informações do relatório do IPCC e conversaram com alguns dos cientistas que atuaram na confecção desse relatório, né? Eles usaram também uma fonte de um site americano que chama The Conversation. E aí o título dessa notícia é que o ciclo hidrológico está se intensificando com o aquecimento global. Essa foi uma das descobertas não, né? Das constatações do IPCC, do relatório do IPCC que saiu agora em agosto de 2021. O que significa isso? O ciclo da água é um processo biogeoquímico, um fenômeno biogeoquímico que já é bem conhecido aí pela ciência, que é o modo como a água circula no planeta Terra, né? Então, ela tem vários compartimentos, ela pode ficar no oceano, nos rios, em águas subterrâneas, né? Nos lençóis freáticos, aquíferos e tal. Ela também pode ser acumulada na atmosfera, em forma de umidade das nuvens e tal. E ela pode ser acumulada nas calotas polares, tanto no Polo Sul e no Polo Norte, como em forma de neve nas montanhas e tal. Então, toda a água que está no planeta Terra, ela não fica parada num lugar só, né? Ela circula. E também essa água passa pelos seres vivos, né? As florestas que são compostas aí por inúmeras espécies de plantas, as plantas absorvem essa água do solo e liberam essa água de volta na atmosfera através de um processo chamado evapotranspiração. E aí, basicamente, né, tem um processo bem mais complexo que isso, mas para simplificar, para que fique fácil de entender, o que foi visto nesse capítulo do relatório foi o seguinte: com o aumento de temperatura do planeta, o planeta está um pouco mais de 1 grau Celsius mais quente do que estava no começo do século passado. Com esse aumento de temperatura, as taxas de mudança de etapa no ciclo da água estão intensificando. O que significa? O gelo das calotas polares e das montanhas está derretendo mais rápido, a água que chega nos rios, no solo, no oceano e nas plantas está evaporando mais rápido, e aí isso acumula umidade na atmosfera, e aí chove mais. E a gente tem visto isso, né, em alguns fenômenos aí de enchentes, de furacões, de ciclones que a gente tem visto, a intensificação das chuvas, né? E aí não é que tem mais água na atmosfera, mas ela tá circulando mais com mais intensidade. E isso causa alguns impactos para a nossa própria vida também, né? Como eu falei, as chuvas estão se intensificando. Eu não sei quem vai lembrar, mas aqui na nossa região, a gente está no interior de São Paulo, e alguns anos atrás teve uma chuva muito forte no município de São Luís do Paraitinga. Isso aumentou o nível do rio e destruiu a cidade, né? Porque o rio passa perto da cidade. Eu não sei se o Antônio ou o Gabriel vão lembrar, mas teve uns anos atrás aí, a cidade de São Luís do Paraitinga, uma cidadezinha de interior no estado de São Paulo,
ela foi completamente destruída por um rio por causa da quantidade de chuva que teve. E aí o que o relatório diz, isso foi só para tomar um exemplo, né? O que o relatório diz é que chuvas intensas como essa, que aconteciam uma vez a cada década, uma vez a cada 15 anos, né, com essa mudança de temperatura no planeta, e com a intensificação do ciclo da água, essas chuvas podem acontecer mais de uma vez por ano. E aí, a gente vai comentar disso mais para frente, né? A vida nas cidades pode mudar bastante, né? Porque do jeito que já estava antes, as cidades não estão preparadas para receber chuvas intensas como essas, e a gente também não vai estar, né? A intensidade das chuvas vai aumentar, o nível dos rios pode mudar, isso gera um leque de consequências aí, a maioria delas negativas, né? Com relação a isso também, tem uma outra notícia, né, do mesmo site, outro comentário sobre uma outra parte do relatório, dizendo sobre as consequências diretas no Brasil, né? Essa mudança na intensidade do ciclo hidrológico vai causar mudanças específicas nas regiões do Brasil. Então, o título dessa outra notícia chama Aquecimento Global deve causar aumento generalizado na temperatura no Brasil. Mas não só aumento de temperatura, né? O que o relatório do IPCC diz é que nas diversas regiões do mundo, os extremos de temperatura vão se intensificar. Isso significa que quando tiver calor vai estar mais calor, vai estar muito mais quente, e quando tiver frio vai esfriar bastante também. E quando tiver seco vai fazer muita seca, e quando tiver na época de chuva, as chuvas vão se intensificar, como eu já falei no resultado da outra notícia. Então esses extremos que vão se intensificar, né? Não vai ter mais uma parte normal no meio que tem um certo equilíbrio climático, né? Então o que vai acontecer é essa intensificação dos extremos. E aí eu vou citar alguns pontos aqui interessantes para o Brasil, né, num cenário que os cientistas previram aqui. Então, a gente está presenciando esse aumento gradual de temperatura no planeta Terra. E aí, em 2015, teve uma reunião internacional entre governos e cientistas em Paris, França, e eles confeccionaram um documento lá que se chama o Acordo de Paris, ou Tratado de Paris. E é como se fosse o Tratado de Kyoto, mais antigo, né? Mas o de Paris diz que a gente tem que diminuir a emissão de gás carbono e de outros gases do efeito estufa para conter esse aumento de temperatura global até 2050. E o objetivo dos governos nesse painel foi ter um teto máximo, assim, a gente não pode exceder um aumento de 1,5 graus até 2050. Se a gente exceder isso, o aumento de temperatura vai ser maior e aí todas as consequências vão se alastrar por causa disso. Se a gente, aí nesses cenários que o IPCC previu, se a gente conseguir, quando eu falo a gente, eu estou falando da humanidade como um todo, né, da espécie humana, conseguir limitar esse aumento de temperatura em 1,5 graus, o que pode acontecer no Brasil até 2050 e depois na outra metade do século XXI é o seguinte: número 1, vai ter um aumento bem elevado na temperatura média na região norte do país, principalmente na parte leste do bioma amazônico, então ali perto do estado do Pará, estado do Tocantins, no nordeste brasileiro, então vai ter um aumento drástico de temperatura, então no verão a média de temperatura já é 35, 37 graus, a média diária, isso pode aumentar para mais de 40 graus, quase os 50 graus. Isso no semiárido nordestino pode ficar mais intenso ainda, né? Porque não tem a floresta para manter essa temperatura controlada, né? Como é um espaço mais aberto, a temperatura oscila muito mais. Então, esses aumentos drásticos de temperatura, tanto na parte leste do bioma amazônico, quanto no nordeste brasileiro, e no centro-sul, na região centro-oeste, sul e sudeste, pode ter uma intensificação de chuvas muito forte. Então, tipo, a gente já vê notícias disso, né? Desde que eu me lembro assim, de adolescente, 2006, 2007 para cá, vira e mexe a gente vê umas notícias que no sul do Brasil, especialmente em Santa Catarina, acontecem algumas enchentes e algumas cidades elas ficam em estado de emergência e tal. Isso pode acontecer com muito mais frequência, se a gente conseguir manter o limite do 1,5 grau. Se esse limite for excedido, né, ou seja, se a gente passar do 1,5 grau, chegar em 2 graus de aumento de temperatura, 3 ou 4, esses fenômenos de aumento de temperatura e aumento da intensidade de chuvas vai ficar ainda mais forte. E aí uma das prováveis consequências que os cientistas destacam aqui é o que tem acontecido no hemisfério norte esse ano de 2021, no verão. Vai ter ondas de calor que chegam a 50, 52 graus, vai ter pessoas passando mal, tendo que ser hospitalizadas. Teve alguns casos de morte na Europa por causa de onda de calor.
e também no oeste do Canadá, no oeste dos Estados Unidos, as pessoas tendo que ser hospitalizadas. E em alguns pontos do hemisfério norte, por exemplo, nas partes da Europa que circundam o mar Mediterrâneo, e no oeste da América do Norte, ali onde a Califórnia, o estado de Oregon, de Washington e alguma parte do Canadá também, no verão, diferente aqui do Brasil, lá nessa parte dos Estados Unidos e do Canadá, o verão é seco. Então é quente e seco e isso pode provocar queimadas. Isso acontece bastante já na Califórnia. Não sei quem acompanha os eventos dos Estados Unidos e do Canadá, tá, mas a parte oeste ali da América do Norte sofre bastante com as secas e também no mar Mediterrâneo, nos arredores do mar Mediterrâneo. Então países como a Espanha, a França, a Itália podem sofrer bastante com essa mudança de temperatura, porque os arredores do mar Mediterrâneo vão sofrer uma seca bem mais intensa do que já sofre nos períodos de calor, né, no verão deles lá. Então, basicamente é isso. Tem muitas outras coisas para se comentar, mas essas são resumindo o que eu vi das notícias aqui. Então, pessoal, falando em cima do que o William disse, né, bem interessante quando ele fala do aspecto das mudanças, né, e desse limiar que a gente tem que ficar muito atento, porque pode acontecer, né, com esses resultados bem graves, como ele apontou, né? E a gente já vem observando, como o William falou ali, dos casos da região sul do país, aqui no Vale a gente já teve tudo isso, e o relatório enfatiza muito bem isso, né? Deixa muito claro quanto que a gente precisa tomar cuidado e assim como mudar nossas atitudes para não piorar a situação. Uma coisa interessante do relatório também é o que eles destacam, né, falando que é possível conter, mas o que a gente já não tem como recuperar em si, né? Mas a gente consegue, dessa forma, evitar que as coisas piorem, mas desde que hajam realmente atitudes voltadas a isso, né, Antônio? Exato. Aproveitando também, né, o que o William falou, com relação a São Luís do Paraitinga, eu não só lembro como eu vivi, porque eu tenho família em São Luís do Paraitinga, meus irmãos, meus primos, todos trabalharam voluntariamente para tentar ajudar a cidade. Foi realmente um negócio catastrófico que aconteceu lá. Foi em 2011, 2012, 2013, por ali. Agora eu não lembro exatamente o ano mais específico, mas eu lembro que eu estava no começo da faculdade quando isso aconteceu. Isso abalou bastante a minha família, né? Porque tem fazenda lá e várias vivem lá, né? Um monte de primos e tudo mais. Então, realmente foi algo... Na época, nem associava tanto, assim, né? Assim, com relação a isso, né? Hoje em dia, a gente já sabe que esse impacto é realmente proveniente muito dessas mudanças climáticas. E outra coisa que eu acho interessante, né, da gente falar, esses impactos sentidos atualmente, é a gente pensar, né, essa onda de frio que teve aqui no Brasil, né, um país tropical, a gente passando esse frio todo, nevando no sul do Brasil esse ano, enquanto lá na Califórnia, no Canadá, lá no Canadá, uma onda de calor que chegou a matar pessoas por conta do calor. Então, uma inversão completa, né, dos padrões climáticos globais, aonde é calor, tá nevando, aonde é frio, tá morrendo gente por conta do calor. Então, isso mostra pra gente o quanto que a gente tem realmente sofrido com essas mudanças climáticas. E outra coisa que eu queria trazer de gancho, uma notícia que eu estava vendo também com relação a essas mudanças climáticas, o William falou, né, que o mundo aumentou em mais ou menos 1 grau por ali e que tem que conter até 1,5 graus, não pode aumentar mais do que isso, porque isso já é um grande problema, né, aumentar 1,5 graus, mas se passar disso, então é basicamente um caminho sem volta mesmo. Com relação a um ponto específico, que é o solo, o relatório também traz que a temperatura dos solos aumentou 1,5 graus. Então, diferente da temperatura atmosférica, que está aumentando um pouco menos, né, o solo já está sendo altamente impactado. E o solo serve como um grande sumidouro de carbono. Então, a alteração no uso do solo tem mudado drasticamente, né, essa questão do sequestro do carbono. Obviamente, né, a agropecuária sequestra muito menos carbono do que florestas intactas. E não só isso, o próprio solo está aumentando de temperatura, o que tem aumentado a incidência de incêndios florestais, como o William falou lá da Califórnia. Portugal teve também recentemente um incêndio florestal gigantesco. Então, isso também é outro ponto bacana do relatório, porque eles trazem a questão dos ciclos biogeoquímicos, né? Associam com relação ao ciclo da água, como o William trouxe, e essa parte do solo também, né? A importância do solo, eles falam bastante da importância do solo e o quanto que o solo já está altamente impactado.
Então, realmente, o relatório está bem completo. E essas projeções que o William também trouxe, eu acho que são bem legais, porque mostra se a gente só fizer menos impacto, se a gente fizer mais impacto. Quais são os problemas que a gente vai ter lá na frente. Só para complementar, eu vi algumas notícias aí, não dessas que eu trouxe, mas umas outras que eu andei lendo, alguns jornalistas criticando que os cientistas só falaram o que está acontecendo e não trouxeram nenhuma solução. Mas é porque não faz parte desse grupo de trabalho. Ainda vai vir um outro relatório, provavelmente até o final do ano, dos próximos grupos de trabalho do IPCC, que vão trazer possíveis soluções. E eles não vão falar, né, é só fazer isso que passa, né? São problemas muito, muito complexos que envolvem todas as esferas da sociedade. Então, não é fácil de resolver. Exige, que nem o Gabriel falou, né? Exige mudança de comportamento, exige mudança do que a gente faz, do que a gente é praticamente, né? Então não é fácil, né? Porque, por exemplo, o que a gente vai falar um pouco mais para frente também de poluição atmosférica, né? Para a gente diminuir, a gente teria que andar menos de carro, né? E é um negócio difícil de fazer, porque o carro é confortável, é melhor do que pegar ônibus, é mais rápido, enfim. Então não é todo mundo que está disposto. Fora que a matriz de transporte do Brasil é caminhão, né? A gente tem que diminuir a emissão de poluentes por caminhão. Vai deixar de transportar coisa no Brasil? Não vai. Então tem muitas leques de soluções que são bem mais complexas do que parece, né? Tipo, é só fazer isso que resolve, mas não é, tipo, o só fazer isso não é só, né? São diversos problemas super complexos para resolver, porque envolve mudança de comportamento, e aí tem que ser aqui, né, em cada pessoa, né, em cada ser humano, tem que ser uma mudança de mentalidade, não é tão simples resolver esses problemas. Antes de seguir para o próximo ponto, pessoal, só reforçar o que o William falou. Tem jornalista falando, igual ele mencionou, jornalista, político, falando que o relatório não propõe solução, só traz os problemas. Mas é importantíssimo ressaltar, como eu falei lá atrás, como o William ressaltou, são 3 grupos de trabalho diferentes. Um para ver o que já se sabe, outro para entender os impactos socioeconômicos e ambientais, e outro para propor soluções. Então, cada um vai gerar o seu relatório, e cada relatório vai descrever o que eles acham, o que seria mais viável ou não. Então, calma lá. O primeiro relatório é só para a gente saber o que a gente sabe que está acontecendo no mundo, que é esse Isso primeiro que a gente relatório. pegou. E aí depois O segundo vai sair ainda, não sabemos quando, sobre os impactos ambientais e socioeconômicos. A gente já pode ter algumas noções com esse primeiro relatório, mas vai sair certinho o que dá para se calcular, né, com métodos estatísticos e científicos aí. E só depois, no terceiro grupo de trabalho, o que eu li pelo IPCC também, que os dois ainda vão sair esse ano de 2021. E também não é só propor as soluções, né? Eles vão trazer possíveis soluções e vão trazer sugestões para os tomadores de decisão, né? Então, quem tem que começar a aplicar as coisas para realmente resolver o problema são os políticos, aí, os líderes e tal, né? E a gente sabe que não são todos aí que estão dispostos ou que, enfim, não são só os interesses ambientais e sociais, tem interesse político por trás também. Como eu falei, é muito complexo resolver esse tipo de problema. Mas o conhecimento está aí, a base a gente tem, a gente sabe para onde a gente tem que ir. Então, pessoal, agora falando um pouquinho de um outro aspecto relacionado ao relatório também, né? Como a gente tratou até agora aqui, o relatório bate muito na questão de mudanças climáticas, né? Mas quando a gente pensa em mudanças climáticas, a gente não acaba fazendo associação direta com a qualidade do ar, ou seja, a gente não acaba associando com poluição. Só que o que acontece, né, é que o relatório ele fala muito disso também. Então, quando a gente pega o relatório, dá para observar lá, eles enfatizam muito na questão de combustíveis fósseis, né? Aí a gente está falando de carvão, gasolina, diesel. E quando a gente pensa nesses tipos de materiais, a utilização deles, tem associação com o que a gente chama de partículas finas, que são aí as PM2.5, que são micropartículas que tem aí, são 25 vezes menor que o diâmetro de um cabelo humano, né? E elas têm uma grande capacidade de penetrar nos alvéolos pulmonares. A eficiência delas é muito maior. O que isso causa, né? Com o tempo, isso acaba causando uma série de danos à saúde. Então, até nesse ano mesmo, teve aí um estudo publicado na Environment Research em fevereiro. Era um estudo aí com pesquisadores
da Harvard, da Universidade College London, de Universidade de Birmingham e Leicester, que eles mostraram aí que cerca de 8,7 milhões de mortes anuais são causadas pela questão da poluição relacionada principalmente a essas partículas finas, poluição do ar exclusivamente, né? E regiões como do leste da América do Norte, da Europa e do sudeste asiático são aqueles com maior taxa de mortalidade. Então, tudo isso está embutido aí no que esse relatório traz também, né? É uma discussão que a gente não se atenta tanto por estar pensando, às vezes, mais em mudanças climáticas do que na qualidade do ar, mas ela vem relacionada. E um ponto que é legal também mostrar é que teve uma publicação, uma notícia que foi feita recentemente no site do G1, que é uma entrevista com o cientista Paulo Artacho, que é professor titular do Instituto de Física da USP. Ele teve participação no relatório do IPCC e ele traz aí como destaque o papel da poluição em mascarar as mudanças climáticas. Então, segundo o capítulo que ele publicou no relatório, ele diz aí que os poluentes têm a capacidade de mascarar 0,5% de graus Celsius do aquecimento global. O que isso quer dizer? Só destacar, pessoal, que isso é em centros urbanos. Só um detalhezinho que eu esqueci de falar. Mas, então, o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que se a gente está falando de 1,1 graus Celsius de aumento na temperatura, existe aí um mascaramento. E isso quer dizer que, na verdade, aumentou 1,6 graus Celsius na temperatura em centros urbanos, ou seja, os próprios poluentes, além de causarem os danos aí sobre a saúde, como eu falei anteriormente, eles também vêm afetando o aspecto referente às mudanças climáticas. Ou seja, a gente nunca vai estar dissociando um do outro. Mudanças climáticas e qualidade do ar, elas vão estar sempre relacionadas, né? E um outro ponto interessante dessa entrevista, né, é o que ele fala quanto a gente pensar no espaço temporal também disso. Que quando a gente está falando aí das mudanças climáticas, a gente está considerando que essas emissões de gases, elas impactam a atmosfera por séculos. Já quando a gente pensa na qualidade do ar, os efeitos, eles têm uma escala de tempo menor. Então a gente consegue perceber, por exemplo, em dias, em anos ou outras coisas. Além do que, como foi falado lá no bate-papo Econature dessa última semana com a Natasha e com o Júlio, os poluentes muitas vezes eles têm uma relação mais regional. O que isso quer dizer? Que quando a gente pensa no efeito de mudanças climáticas, como aquecimento global, a gente está pensando em algo mais global mesmo. A gente está falando aí, os poluentes, né, os gases de efeito estufa, eles afetam o planeta como um todo, mas a poluição a gente está considerando uma escala menor. Então a gente está considerando a escala, por exemplo, de uma cidade, de um bairro, às vezes, porque esses poluentes podem estar concentrados perto da fonte geradora ali, por exemplo, uma indústria, uns carros ou coisa do tipo. Então é legal considerar que quando a gente analisa a questão de poluição e mudanças climáticas, a gente tem que levar em conta a diferença da escala temporal, ou seja, mudanças climáticas a gente está considerando uma escala maior, poluição uma escala menor em aparecer os efeitos, né? E também a escala espacial. Portanto, quando a gente fala dos efeitos de poluentes mais regionais e quando a gente fala de mudanças climáticas mais globais. Por isso, a gente vê também esse aspecto de algumas regiões do planeta, como o leste da América do Norte, a Europa e o sudeste asiático, terem maiores problemas relacionados à poluição de combustíveis fósseis. Não dizendo, né, que as outras regiões não sofram com essa poluição, muito pelo contrário, sofrem também, só que em dimensões menores. Então, basicamente, quando a gente aborda essa questão da poluição, é legal pensar nesse aspecto de mudança referente a um pensamento de que a poluição não está contribuindo para a mudança climática ou vice-versa,
que não tem nenhuma relação entre eles. Muito pelo contrário, o relatório deixa claro que existe essa relação, apesar de não ser algo que traz tanto destaque e talvez algo que seja mais falado nos próximos relatórios, como o William e o Antônio destacaram também. Eu, pelo menos, é uma observação pessoal minha, eu já vi cientistas, ou se dizem cientistas, contrariando essa visão e outros concordando com essa visão. Já vi gente falando que nem está escrito no relatório, as coisas estão relacionadas sim, né? A poluição atmosférica está sim relacionada com as mudanças climáticas, o aquecimento global. E eu já vi gente falando que não está, que não tem nada a ver, a gente poderia continuar poluindo, né? Poluindo não, mas lançando poluentes atmosféricos sem problema, que não é isso que está contribuindo com o aquecimento global. Mas como a gente viu no relatório, como o Gabriel trouxe e elucidou para nós, essas coisas sim têm relação, e o relatório deixa isso bem claro, né? O relatório do IPCC, dá para acreditar no que está escrito naquele relatório, porque ele foi feito por mais de 200 cientistas com base estatística, né? Então, é a estatística que nos traz segurança para confiar num trabalho científico, né? E não tem só um, tem alguns milhares de trabalhos científicos que foram revisados aí para escrever esse relatório. E quanto a uma observação que eu queria fazer, assim, né, pelo menos para quem mora aqui em São Paulo, quem já visitou pelo menos a capital do estado de São Paulo, esse lance da poluição estar mais regionalizada, isso dá para sentir na pele aqui em São Paulo, né? Quando a gente sai do interior de São Paulo e chega perto da capital, o céu é cinza, mano. É diferente, porque o poluente fica ali concentrado, estagnados ali naquela mesma região. E no caso da capital, acredito que seja majoritariamente pela frota de veículos, que é imensa, né? Só o município de São Paulo tem perto de 10 milhões de habitantes, e aí tem a região metropolitana que passa dos 20 milhões de habitantes. Então, naquela região ali, os poluentes ficam acumulados ali por causa dessa má distribuição, né? O poluente não circula. Aqui em São José dos Campos, de onde eu estou falando, acontece algo parecido, né? Em escala muito menor, claro, porque a frota de veículos é menor, mas a rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo, capital, até o Rio de Janeiro, passa aqui pela cidade, e aí parte desses poluentes fica na região, né? Fica na cidade. Eles não acompanham os carros, né? E também tem uma indústria aqui em São José dos Campos, eu não sei se a gente pode falar o nome, mas enfim, quem conhece a cidade, tem um bairro aqui na Zona Leste que fica perto de uma refinaria, e é esse bairro que eu moro, e tem essa diferença, cara. Quando a gente sai do bairro, a gente não sente o cheiro dos poluentes e dá para ver nos telhados das casas a diferença de cor. Os telhados mais antigos são mais pretos, porque a fuligem vai se acumulando nas telhas, e os telhados mais novos, ou de casas que foram reformadas e tal, elas têm a cor é diferente, porque a telha ainda está nova, e aí não dá para ver a fuligem da poluição que essa indústria emite aqui. E é um outro exemplo disso que o Gabriel falou, né? Os poluentes tendem a ficar próximo da fonte emissora, mas não é por causa disso que eles não têm consequências globais aí, né? Se cada pontinho de cidade do globo vai emitindo poluição, né? Isso com certeza vai ter uma consequência mais global, em maior escala, né? Aproveitando os ganchos, né, como o Gabriel falou, né, e o William falou, né, de ter essa conexão, né, entre a poluição e as mudanças climáticas, eu gosto muito de trazer uma fala do professor Ítalo Braga, que participou de um bate-papo Econatura e com a gente aqui há um tempo atrás, falando sobre poluição de águas, né, e aí ele falou uma frase que eu gostei muito e que eu gosto muito de trazer ela, porque eu achei bem legal, que não adianta a gente falar que quando a gente polui o ar, por exemplo, a gente não está poluindo a água. A água evapora, a água precipita, ela cai no solo, ela volta para o lençol freático, ela vai para o oceano, ela evapora, ela cai no solo, então é um ciclo. Esse ciclo, ela vai passar por vários lugares. Então, a gente, quando polui um canto, a gente está poluindo tudo, está tudo conectado. Então, claramente que a poluição tem sua conexão com o efeito estufa, com as mudanças climáticas. O que é importante saber é qual é esse nível de conexão. Se é muito grande, se é muito pequeno, se essa poluição ela impacta muito nas mudanças climáticas ou pouco. Que ela impacta. Isso é óbvio. E o relatório traz essa concepção de que impacta bastante. O que eu acho que também, assim, igual o William falou, são muitos cientistas, é muito estudo revisado, então dá para confiar que realmente
esse ponto pega bastante em relação às mudanças climáticas. Outro ponto que é bacana a gente ver, pessoal, é essa questão da mobilidade. Como o William falou, né, as frotas de carro poluem muito. E para vocês terem uma ideia, pessoal, tem muitos cientistas, né, que já mostram que os principais fatores poluentes nas grandes cidades são os carros. Responsáveis por 80%, 90% da poluição atmosférica nas grandes cidades. Dependendo da cidade, pode chegar até um pouco a mais. Tem vários estudos que apareceram, né, várias fotografias de satélites que apareceram, inclusive, no início da pandemia, quando todo mundo se isolou, o quanto que a poluição atmosférica nos grandes centros diminuiu por conta da diminuição do deslocamento de carros. E esse é um ponto importante, porque quando a gente, como o Gabriel falou, né, o maior impacto de poluição atmosférica atualmente se concentra em países subdesenvolvidos, países em desenvolvimento, não nos países de maior desenvolvimento. E entre esses grandes pontos está uma pior frota de transporte público, por exemplo, o que faz com que as pessoas apelem para os carros. Indústrias que são realocadas dos grandes países, dos países com grande potencial econômico, para países em desenvolvimento, com a grande promessa, né, de desenvolvimento econômico, mas na verdade é muito mais uma utilização de mão de obra, aproveitar que esses países estão em desenvolvimento e precisam de qualquer emprego, né, precisam de dinheiro de qualquer jeito para sobreviver, e aí você coloca um monte de indústria. Então você acaba gerando muito impacto nesses países, associado inclusive a essa discrepância econômica que tem. Exatamente por conta desses dois motivos. Você tem nos países mais desenvolvidos as indústrias sendo realocadas e esses países vivendo basicamente de serviços. Então a gente vai ter as indústrias sendo alocadas para países periféricos e não só isso. Nesses países onde se vive de serviço, você tem transporte público, você tem ciclovias, qualidade de mobilidade para as pessoas diminuírem o uso dos carros. Em contrapartida, num país em desenvolvimento, o transporte público é precário, a falta de ciclovias, falta de trabalhos mais locais, uma coisa que a gente, inclusive, conversou no bate-papo dessa semana também, né? A questão do deslocamento. Se a pessoa tem um trabalho mais próximo dela, ela tende a ir a pé. E o que acaba não acontecendo também nesses países periféricos, onde as pessoas têm que morar isoladas e aí precisam andar por 2 horas, e aí ela vai de carro, vai de trem, vai de ônibus para o trabalho. Então tem vários contextos, né, que fazem com que essa poluição atmosférica ela seja maior nesses países. Então a gente tem grandes problemas. Provavelmente isso tudo vai acabar aparecendo no próximo relatório, que é o que vai falar dos impactos socioeconômicos, né, disso tudo. Mas já é um ponto para a gente começar a pensar, né, por que isso acontece lá e nos países mais desenvolvidos tem menos impacto? Por que a poluição está menor? O que acontece? É só uma questão de educação ou também é uma questão de oportunidades, de acesso, entre outras coisas? Os países mais pobres, eles realmente se preocupam menos com o meio ambiente? É realmente assim? Tem um grande estudioso que eu adoro, que é o Joan Martinez Allier, eu comento dele várias vezes, já comentei em várias lives, que ele acredita no contrário. E ele tem toda uma teoria do ecologismo dos pobres, onde ele fala que os países mais periféricos, na verdade, eles se preocupam mais com o meio ambiente. Só que eles são altamente impactados pela questão da discrepância socioeconômica. E aí acabam impactando mais o meio ambiente, mas não porque eles não têm uma educação ambiental ou nada disso. Pelo contrário, muitas vezes eles têm uma relação com o ambiente muito mais arraigada, muito mais próxima do que os países mais desenvolvidos. Porém, tem menos oportunidades de trabalhar essa relação positiva com o meio ambiente e acabam sofrendo com esses impactos. Então, tem muita coisa a ser pensada ainda. Estou ansioso para os próximos relatórios para a gente poder ver o que o pessoal está enxergando realmente dos impactos sociais, econômicos e ambientais e também o que eles vão propor, né, para que a gente consiga, como esse relatório já mostra, né, não retroceder, não recuperar, mas pelo menos parar esses impactos, né? Falar assim, galera, vamos parar por aqui porque do jeito que tá já tá ruim, se piorar, aí já era. Então, pelo menos para a gente conseguir frear tudo isso. Bom, pessoal, então acho que é isso por hoje. Eu não tenho mais o que comentar nesse momento, né? Acho que o William e o Gabriel também já vão fechar os seus comentários, eles podem fazer as conclusões, considerações finais agora. As minhas considerações são de que o relatório é um relatório bem bacana, relatório escrito a muitas mãos, com muita informação, e que pode ajudar a gente nessas tomadas de decisão. Como o William ressaltou, isso não é responsabilidade do IPCC, as tomadas de decisão.
o IPCC vai fornecer algumas ideias e aí a gente tem que tomar cuidado com a política nos nossos países, com a política externa, com a política em outros países, para que tenham pessoas que vão tomar as decisões mais corretas do ponto de vista ambiental, socioeconômico, pensando na população toda e não pensando só em capitalização política, em ganho econômico individual. Então, aí cabe a gente também olhar para esse relatório, ver qual político entende esse relatório e vai propor coisas bacanas e escolher bem os nossos votos, porque, querendo ou não, é aí que vai estar a tomada de decisão. Não é o IPCC, não são as ONGs, não é a gente aqui que faz educação ambiental, quem vai tomar a decisão é outra pessoa. O que cabe ao IPCC, o que cabe a quem é ambientalista, o que cabe a gente aqui que faz educação ambiental, é tentar fazer essa informação chegar nas pessoas para que a gente consiga eleger pessoas que vão tomar decisões coerentes e que vão proteger a sociedade de maneira geral. Então essa é a minha consideração final. E agora eu passo para o William e para o Gabriel também finalizar. E já deixo aqui o meu boa tarde, meu bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você estiver vendo. E meu muito obrigado e até a próxima. Então, valeu, pessoal. Também foram essas minhas considerações, espero que tenha agregado para quem assistiu ou ouviu. Ressaltando aqui também, fala do Antônio, tem uma cientista brasileira que ajudou nesse último relatório do IPCC, inclusive ela já foi vice-presidente do IPCC, ela chama Thelma Krug, e uma das falas que ela deu numa das entrevistas foi a seguinte, que o papel dos cientistas não é tomar decisão, que nem o Antônio ressaltou agora. O papel dos cientistas é mostrar o que está acontecendo e dar um panorama do que pode ser feito. E quem deve realmente tomar as decisões e pôr esses planos em ação são os governantes, são os líderes. E como a gente vive numa democracia, né, o nosso papel é escolher bem esse líder e cobrar ele para que ele faça a coisa certa. E a coisa certa é o que é melhor para a sociedade, o que é melhor para o meio ambiente. Então, as informações estão aí. No caso do relatório do IPCC, elas são confiáveis, porque, como eu falei e ressalto de novo, teve bastante cientista envolvido nesse trabalho. Todos eles têm uma boa base, não só científica, como estatística também. É a estatística que dá credibilidade ao trabalho. As análises foram feitas, as projeções foram feitas. Então, as decisões certas estão aí para serem tomadas. Vamos aguardar também os próximos relatórios dos próximos grupos de trabalho para ver se o que a gente pensou aqui vai estar na linha certa de raciocínio e torcer para que as decisões certas sejam tomadas. É isso. Obrigado, pessoal, pela companhia, pela audiência. Tamo junto. Então é isso, pessoal. Faço as minhas palavras do Antônio e do William. Eu acho que o relatório é um passo para a gente conseguir aí efetivamente trazer mudanças que partam não só do individual, mas para o coletivo e que eles sejam base de políticas públicas, né? A gente está passando por um período de cada vez mais se criar coisas da cabeça em vez de fazer coisas baseadas em dados, em pesquisas, em informações. E o relatório está aí como uma parte desse processo, né, para se conseguir essa mudança. Ainda vão vir os outros, mas esse já é vamos dizer, um start muito bem feito do que a gente pode alterar e mudar. Então, pessoal, se vocês quiserem conferir mais informações, deem uma lida nas referências que estão aí embaixo, confiram os sites, tem muita informação ainda que dá para vocês verem do relatório que a gente não trouxe aqui porque é questão de tempo, né, mas vale a pena vocês conferirem também. E deixo aí o meu até mais para vocês e falou, pessoal.